juntos todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Estamos começando mais um estudo hoje. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril, e o nosso tema de hoje é a serpente. Isso mesmo. Nessa semana nós estamos relacionando a ideia de profecia desde o livro de Gênesis, onde aparecem os primeiros conceitos desse dom especial de Deus para se revelar para nós, os seres humanos. A profecia, ela só existe com um objetivo: nos guiar para estarmos mais junto com o nosso Deus. A Bíblia diz que quando não há profecias, nós nos corrompemos, a gente se afasta de Deus. Mas quando existem profetas do Senhor e nós seguimos as instruções deles, nós temos uma comunhão com Deus. Sempre que o povo de Israel, no Antigo Testamento, também no Novo, se afastava de Deus, eles maltratavam os profetas, não ouviam a voz de Deus, mas aí o que acontecia? Eles sofriam morte, destruição, eles foram até mesmo expulsos da terra onde eles moravam, da casa deles, porque não ouviam a mensagem profética. Essa é uma mensagem muito especial e Deus sempre tem em toda a história pessoas que Ele usa como instrumentos da profecia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e depois, com certeza, porque Deus jamais nos deixaria navegar nas águas desse mundo turbulentas sem a guia da profecia. E o principal profeta que nós temos hoje, eu vou mostrar aqui para você agora, ele está comigo, quero apresentar para você, tcharam, a Bíblia. A palavra de Deus foi escrita por mais de 50, 60 pessoas, todos eles instrumentos de Deus, todos eles tiveram a revelação especial do Senhor para apresentar para a gente a mensagem de amor e de esperança, a guia perfeita de Deus para a gente. O que não significa que em momentos específicos Deus também não possa usar pessoas para nos ajudar. Qualquer um de nós pode receber a mensagem da profecia, desde que tenha comunhão, vínculo com o Senhor Jesus. Se você está disposto a ser um instrumento de Deus, Deus vai te usar da melhor forma possível no lugar onde você vive. A gente não precisa cruzar o oceano, viver num mundo completamente afastado das pessoas que nós amamos para testemunhar do amor de Deus. Aqui, hoje, onde você estiver, você pode ser uma luz da profecia bíblica. Se você buscar compreender as mensagens de Deus, você também é um tipo de profeta, pequeno, mas um tipo de profeta que fala das revelações de Deus, as revelações de amor e de justiça do Senhor. Hoje, durante a semana, na verdade, nós temos estudado o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 15, nos fala ali da queda do ser humano, como o ser humano foi caindo, mas eu quero dizer para você o seguinte: mesmo que em Gênesis capítulo 3 apareça a queda do ser humano lá com a serpente no paraíso, onde Satanás usa a serpente como médium, em toda a história, em momento algum, Deus nos abandonou. Deus estava com Adão e Eva, mesmo que eles não estivessem vendo, porque Deus é onipresente e também é todo conhecedor e todo poderoso. Deus permitiu que Adão e Eva escolhessem, porque eles eram seres moralmente livres. A morte veio como uma consequência do afastamento. Não é plano de Deus, não é propósito do Senhor. Por isso que a gente se sente tão triste com a separação da morte, porque Deus não criou esse elemento nas nossas vidas. Ele é uma consequência. Embora fosse no começo apenas uma teoria, agora ele é prática, né? Ele é o real que nós vivenciamos. E todos nós, querendo ou não, bem ou mal, vamos ter que passar por isso. Um dia nossos olhos vão se fechar, porque infelizmente e a Bíblia, Jesus nós somos diz perecíveis, que aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a Deus, se Jesus voltar logo, que ama seu filho ou a sua filha ouvindo esse vídeo mais agora, do que a Deus, não estaremos vivos para ver Jesus prioridades, voltar, meu e querido. não teremos Primeiro que Deus, passar depois pela os morte. seres humanos. Espero em Primeiro, Deus que essa primeiro seja amamos nossa, a Deus, seja a depois nossa nós geração, amamos o nosso geração semelhante. eleita, geração Mas para especial, amar o semelhante, para que possamos temos que ver amar Jesus a voltar nós nas mesmos. nuvens do céu. Tudo não precisamos envolve passar, amor, mas gira em torno do amor. se a gente passar, mas tem que ser a um gente amor pode no ter lugar a certo, certeza da na medida esperança certa. profética. E Deus Jesus também disse deu sua vida por nós, que ao ao Abraão fazer esse conforme a sacrifício profecia da palavra de Deus, ele daria então ele virá o outro nos cordeiro, resgatar, né? nos dando Ao vida substituto. novamente. Foi o que nós para vimos, recomeçarmos que a no nossa capítulo 22 de existência, Gênesis, quando Abraão ia Jesus. sacrificar o seu O livro do filho, Apocalipse, mostrando que é o amor livro dele que por nós Deus vamos era estudar maior, hoje. Deus deu um cordeiro. No capítulo 12, ali, símbolo versos de 1 a Jesus, 9, o cordeiro de Deus, a lição que a tira escola o sabatina faz pecado um do mundo. paralelo, que é exatamente Em o Gênesis verso da capítulo nossa 3, meditação versos dessa semana. 1 a 5, o Evangelho de nós João, temos ali que diz, Satanás usando a eis serpente o cordeiro de para Deus, induzir que Adão e tira Eva a o pecado levar do toda a mundo. humanidade, Cordeiro só de dois, amor, para o cordeiro pecado da da entrega de separação Deus por nós. de Deus. Isso, A primeira menção no começo na Bíblia da nossa da morte, história,
Mas olha só aparece como o inimigo em Gênesis não muda. capítulo 2, verso Ele 15, sempre tenta nos destruir, onde descreve de pra todas as gente formas possíveis. a entrada Vamos abrir a Bíblia do em pecado, Gênesis, aliás, no em nosso Apocalipse. Vamos ler capítulo então 12, Gênesis capítulo versos 2, 1 a 9. verso Apocalipse, 15, capítulo 12, diz assim, versos palavra 1 de a Deus. 9. Olha como o inimigo ele repete. Tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Passar pra gente E o Senhor Deus lhe lhe deu esta ordem. E levar a toda a humanidade árvore do jardim contra o Senhor. comerás livremente. Apocalipse Mas da árvore do 12, conhecimento do bem e do versos mal 1 ao 9. não comerás. Porque no dia que Viu-se dela grande comerdes, sinal no céu, certamente a saber, morrereis. uma mulher Quando a morte vestida aparece de sol, pra gente, pro ser com humano, a no lua jardim do debaixo Éden, dos pés, ela é um conceito. e uma coroa ela não é de prática, ela não 12 existe, estrelas na cabeça, mas é que uma nós temos possibilidade. signos E seres moralmente livres Apocalipse para capítulo escolher 12 entre é o Deus nosso estudo de hoje. ou não. E essa mulher, ou a achando-se morte, né? grávida, Já que grita separa- com a morte dores é uma de parto, separação de sofrendo Deus. tormentos Adão e Eva tinham para essa dar à escolha, luz. e a morte aparece ali. Viu-se também como uma outro opção, sinal, então uma temos um escolha, sinal, um conceito, uma mulher mas não vestida prática. de sol, Infelizmente, uma quando a lua gente vai no debaixo dos capítulo pés, 3, uma coroa, esse e conceito 12 se torna estrelas real. na cabeça. Quando Adão essa e mulher Eva está pecam, grávida, se prestes afastam a de dar à Deus, luz. e a morte ela física está ali e também nas espiritual dores, adentra antecedem nosso o nascimento. Vamos então Nesse a outro mesmo texto da momento, palavra de há Deus. outro sinal Vamos no ver céu. então agora Gênesis Viu-se capítulo também 4, outro sinal no verso céu. 8, E eis um e dragão verso grande, 15. vermelho, Vamos lá. com 7 verso cabeças, 8 ao verso 15. 10 chifres na cabeça, disse e nas cabeças Caim a Abel, seu 7 irmão. diademas, Vamos ao campo. com 7 coroas. Estando eles no A campo, sua cauda sucedeu arrastava a que terça levantou parte Caim das contra Abel, seu estrelas do irmão, céu, e o matou. as quais lançou Aqui para tem a a descrição descrição então da e o dragão morte de Abel, se deteve em frente da primeiro mulher, que assassinato, estava para dar à homicídio luz, na palavra de Deus, a fim de lhe devorar o acontece filho nas quando nascesse. Escrituras. Esse Nasceu-lhe, pois, não um é o filho varão, a primeira morte e há da de Bíblia. reger Quando todas Adão as e Eva nações, pecam com no cetro de 3, ferro. a E seu Bíblia diz filho que Deus foi fez arrebatado uma roupa de por vestes Deus para eles até o seu cordeiro. trono. Isso A mulher, significa porém, que houve um fugiu para o sacrifício, deserto, onde onde havia Deus animal a ser preparado morto, lugar para simbolizando nele a o sustentar sacrifício de durante Jesus, 1260 cobre, então, Adão e Eva, dando dias. eles roupas Vamos ler até para o que eles verso pudessem 9. viver neste mundo. Agora o verso Mas 7. o pecado ele cresce no coração Houve do homem peleja e no também céu. dos animais. Miguel e os então, seus anjos os filhos de Adão e Eva, pelejaram os contra primeiros o filhos dragão. deles, Também cometem pelejaram essa o dragão atrocidade. e Caim seus anjos. matando Todavia Abel, não o prevaleceram, seu irmão, seu nem mais justo se achou irmão, no né? céu o lugar Pois, deles. Caim tinha Presta inveja atenção no desse verso irmão, 9. tinha ciúme E desse foi irmão, expulso e a o consequência grande disso dragão, foi o a assassinato. antiga serpente, Vamos então a outro que se texto chama da palavra de Diabo Deus. e Satanás. Vamos ao O Apocalipse, sedutor de no capítulo 1, todo verso mundo, 18. sim, foi Apocalipse, atirado para a terra, capítulo 1, e com ele verso 18, os seus anjos. diz assim. Aqui no capítulo 12 de Apocalipse nós E temos aquele que várias vive, referências proféticas. estive morto, E muito isso mas daqui eis que a gente estou poderia vivo passar pelos mais séculos tempo dos estudando, séculos, mas e nós tenho não temos as tempo chaves agora, da então morte e do isso vai ficar inferno. para outro Aqui momento. Jesus disse Mas que aqui ele nós é temos aquele que uma estava grande- morto, dois grandes sinais mas que está aparecem no vivo. céu. Então Jesus mulher, pagou o salário símbolo, do pecado. vou dizer para você, a segunda um pouquinho morte. de spoiler dessa Para que eu e profecia. você, A mulher, mesmo que a gente morra símbolo da nesse mundo, que é a igreja, primeira morte, porque em profecia tenhamos mulher a vida eterna em Cristo significa Jesus. igreja, Veja seja como ela Deus boa já ou não, planejou e a característica e dessa executou mulher é que ela está vestida de sol, o cumprimento da com sua a lua profecia. debaixo dos pés, No capítulo 3 e uma tem a primeira coroa de profecia da 12 Bíblia, estrelas na que diz que cabeça. o filho do homem Essa mulher é viria, né, o filho da Deus, mulher igreja ali no preciosa, texto, e morreria. que ela tem ali a base, a semente dos da mulher, apóstolos do para Senhor, as salvar 12 a humanidade, estrelas do mas Senhor. matando a Também está serpente, vestida que com a símbolo luz, Jesus é a do inimigo luz de Deus. e tem a lua debaixo Durante dos esse trimestre pés, nós estamos que estudando reflete sobre a luz do sol, profecias. a lua. E nessa semana que reflete estamos o falando de do Deus, livro da de sua Gênesis. lei. E como continua, as essa mulher estava grávida, aparecem, e aqui diz desde o então que momento ela estava em que o ser passando humano tormentos peca, para dar a se afasta luz. de Deus. Ok, O dom a igreja de profético Deus, dado para o ser pronta humano para é para que nós dar a tenhamos mensagem de conexão Deus. com Deus. Aí É acontece para o isso que seguinte, servem os vem profetas. outro grande sinal. É para isso que servem Aqui as o símbolo de profecias. Satanás, E quando um a dragão morte com entra 7 nesse cabeças, mundo, quando o 10 pecado chifres nas entra nesse cabeças, mundo, 7 diademas, Deus no mesmo nós não momento vamos parar agora começa para a executar explicar o seu plano, todo o agindo significado através profético. Mas das você já consegue profecias, entender que esse onde símbolo ele mesmo é o fala, inimigo de Deus, Gênesis porque a capítulo própria 3, Bíblia mas fala depois ele usa os que instrumentos essa humanos criatura para o inimigo. realizar essa tarefa. E no verso 4 Seres diz que que são essa- chamados ele tem uma cauda profetas, que arrastava também chamados de terça parte das videntes lá no estrelas do comecinho céu, da os história quais do povo lançou de Israel, para a e depois terra. o termo Esse passa a ser dragão, que é profetas. o inimigo de Deus, Aqui então, ele leva com ele capítulo 1, a verso terça 18 parte das de estrelas. Apocalipse diz assim: As estrelas no céu são E os aquele símbolos que dos vive, anjos do Senhor. estive morto, Então esse mas inimigo, eis que estou ele vivo, tem com
ele pelos a séculos terça dos parte séculos. dos anjos Jesus do céu, é eterno, que hoje nós e conhecemos tem as como chaves os da demônios morte que e estão do aqui no nosso inferno. mundo. Antes Ele você tem a pense aqui terça que o parte inferno desses anjos é um caídos. lugar E o texto bíblico tenebroso, onde as continua pessoas falando estão ali queimando, que a mulher por deu a toda a luz, eternidade, que o filho nós aqui no dela canal temos foi um levado aos vídeo, céus, um símbolo de Jesus, numa playlist chamada A História a gente Fé, conversa um pouquinho falando mais da sobre essa ideia profecia. do conceito de Aí inferno. continua dizendo que ela, de onde vem esse verso conceito? 6,
ela fugiu por cerca de na Bíblia. 1.260 na nossa playlist, dias. Esse período de dias, onde nós temos ali em profecia, histórias, alguns conceitos. Nós abordamos um deles. Então, 1.260 dias. Mas aqui, profeticamente falando, Jesus nos diz que ele tem a chave 60 da anos, morte, é o período em que a Igreja de Deus nesse contexto, sofre perseguição, sepultura, dessa criatura terrível, sepultura, que é a serpente. Então Jesus está falando o seguinte, olha, eu tenho o dragão, controle, que é Satanás, sobre a morte, esse inimigo de Deus, então ele persegue a Igreja de Deus durante a história aqui nesse então mundo. Jesus nos dá a certeza depois da palavra de Deus, que ele está nos falando da guerra que houve, cuidando da da gente, protegendo a gente, nos levando a uma vida mais plena, luta mais contra feliz, o dragão, sabendo que o dragão, que é Satanás, luta contra não Deus, apenas as chaves Deus da morte expulsa e do inferno, os anjos maus, chaves Satanás, do e reino eles de caem Deus, por terra, onde no caso, ele abre na esse nossa caminho terra. pra gente, E a palavra de Deus mesmo. nos diz então a gente tem esse encontro que o especial diabo com foi Jesus. derrotado, A morte, sim, foi ela atirado é para a terra, elemento e com ruim. ele os Ela seus é anjos, e uma referência muito clara que aparece que ele é a nossas antiga vidas, serpente. nossa existência. Que serpente seria essa? Que Mas antiga serpente? por Jesus, a serpente de a de morte, Gênesis, essa capítulo separação 3. tão terrível, terrível, tão brutal. a própria Bíblia nós se explica. enfrentamos. Os Ela vai ter textos fim têm que ser quando comparados Jesus voltar, para que a gente possa, para que a gente possa ressuscitar a palavra em de Jesus. Deus. Caso Como nós não não temos mais tempo para que a gente possa rever as pessoas que a gente ama, profecia, que hoje estão eu descansando. fico por aqui por agora. Nós precisamos ter um encontro especial com a continuar fonte da estudando vida, a palavra de Deus e a vida eterna nessa semana, principalmente que te conheçam o a livro de ti, Gênesis. mas Né? semana que vem nós Jesus, vamos o continuar Deus aí eterno, os nossos Jesus estudos Cristo, para aqui o Senhor entendermos Deus onde enviou. casa cada Conhecer profecia, Jesus o máximo possível os Conhecer princípios Jesus que Deus tudo. nos mostra da Vamos profecia juntos bíblica. orar. Amanhã, sexta-feira, Que eu nós do Pai vamos que estás no céu, fazer agradecemos pelo estudo de hoje, nós uma aprendemos remate, alguns né? conceitos Nós vamos pegar importantes. toda a lição ali, Nós aprendemos fazer um sobre resumo geral, sacrifício, para que a gente possa sobre entender amor, pelo menos os principais, sobre a as morte, principais sobre ideias, intruso, não que faz nós parte entendemos do o plano de Deus. Durante Que Deus a semana, tem eu espero você aqui substituto amanhã, em Jesus Cristo, nosso estudo para nos adicional, salvar, nossa pagando a morte recapitulação, eterna, esse arremate nos dar da a lição vida eterna, dos principais nós não pontos merecemos, que nós mas estudamos, por Jesus nós para que recebemos, podemos compreender e hoje, um pouquinho Senhor, mais nós de quem aceitamos Jesus essa é vida que o Senhor nos através oferece, da sua palavra. em nome de Jesus. Vamos juntos a esperança falar com de Deus? Jesus. Amém. Querido Meu Pai que amigo, estás no minha céu, amiga, te talvez agradecemos você por tenha tua perdido mensagem algo da especial. semana. Te Quero dizer agradecemos para porque você aprendemos hoje, tantas tenha coisas, fé. Pai. Confiamos Confiamos no no Senhor. Senhor. Te agradecemos Que pelo teu Jesus amor, te mesmo agradecemos disse pela tua que revelação. aqueles que morrem Em no nome Senhor de Jesus. não morrem. Amém. Apenas Nunca se esqueça, dormem. meu amigo, Porque meu Deus amiga, minha não amiga, é Deus de morte, você que está me mas acompanhando Deus aqui de nesse canal. vivos. Jesus Ele promete a te ressurreição ama na sua volta. Ele deu a vida por Fique você. com Deus. E Fique nessa firme vida até o final você com Jesus. e Deus. E Ele Nunca sempre se esqueça. estará ao seu Nessa lado. vida. Fica É com você Deus. e Deus. Fique em paz. Seja amanhã para o Veja nosso amanhã, encontro, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.